noite. Gente, eu quero primeiro fazer um agradecimento, especial ao Ruri e à dona Fátima. Falei certinho aí? Falei, não. É porque a gente fica com o Saulo, enche a cabeça da gente, eu nem sei se eu sei falar todos os nomes certos, não é Saulo? Mas agradecer, porque eu acho que é muito importante esse espaço construído nessa casa. Há muitos anos que eles estão aqui. A gente gosta desse ambiente, não só pelo acolhimento aqui, todo mundo que acolhe, que trabalha, que faz toda essa articulação para que o Terça Esquerda seja já esse sucesso, não só na nossa cidade, mas todo mundo acompanha por aí o Terça Esquerda e dá notícia do que está acontecendo. Eu queria também agradecer as pessoas que vieram aqui hoje, saíram das suas casas. E eu tenho muita gente aqui que eu quero agradecer, que eu gostaria de falar o nome, né? Mas eu acho que, em vez de falar o nome, eu vou falar das histórias. Porque eu encontro aqui hoje muitas mulheres que eu encontrei ao longo da minha vida, né? Em diferentes lugares. Mas mulheres que foram muito importantes também para formar quem eu sou. Porque eu acho que essa é uma questão muito importante, já que a gente vai discutir democracia e feminismo, né? É que a gente não se forma sozinho. A gente se forma no encontro, mulheres, nos formamos mutuamente, e essa história ela é uma história importante, né? É uma história importante na luta dessa cidade. Eu brincava aqui logo na entrada com o Arnaldo, que o Arnaldo falou, olha, Macaé, olha lá na página do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu estava lá falando no Dia Internacional da Mulher, que não tem essa história de que o 8 de março, né, aquela história que todo mundo conta, foi por causa da luta das mulheres lá nos Estados Unidos, trabalhadoras, né? Mas que tinha mulheres lá na Revolução Russa lutando para construir esse lugar da mulher na sociedade. Aí eu falei, mentira, Arnaldo, isso não é verdade não. A verdadeira história do 8 de março aconteceu aqui pertinho de Belo Horizonte. Aconteceu aqui em Pedro Leopoldo. Sabe, Lucila? Minhas tias, elas nasceram aqui em Pedro Leopoldo. Tem algumas comunidades quilombolas, uma região, né, de agricultura. No início do século, logo pós a abolição, conto às minhas tias que as mulheres, elas não eram contratadas para trabalhar, porque naquele momento os fazendeiros da região falavam que as mulheres, elas não conseguiam trabalhar da mesma forma que os homens, elas não davam a mesma produção, sabe? Então as mulheres elas eram excluídas, mas muitas daquelas mulheres, assim como hoje no nosso país, já eram mulheres chefes de família. Elas eram muitas vezes responsáveis por todo o sustento, pela criação dos seus filhos. E elas precisavam trabalhar. Então essas mulheres aqui perto de Pedro Leopoldo, elas começaram a se organizar. E elas criaram coletivos de roça, né? E elas trabalhavam em mutirão. E aí elas começaram a demonstrar que se elas trabalhassem juntas, elas conseguiam trabalhar, dar uma produção melhor do que os homens. E a partir disso, elas começaram a encontrar um lugar, né, nesse mundo que até então era proibido para as mulheres. Eu falo um pouco dessa história porque quando a gente está falando de feminismo, a gente precisa pensar que as mulheres, né, em diferentes tempos, elas sempre se organizaram e elas sempre lutaram pelos seus direitos, né? Isso é muito importante. As mulheres, elas sempre combateram, primeiro, essa visão, né, e uma estrutura de sociedade, que é uma estrutura que a gente chama de patriarcado, que é uma estrutura que diz que as mulheres, elas estão em condições, né, por serem diferentes, elas devem estar em condições desiguais na sociedade que a gente vive. Isso é muito duro, porque não significa, né, apenas a exclusão da mulher do mundo do trabalho, mas isso significa também
alocação, vamos dizer, a percepção da mulher, né, não como um sujeito, né, não como uma pessoa, mas muitas vezes como um objeto. Ou ela está a serviço, né, de uma estrutura em que ela não é contada. Então, no nosso país, as mulheres demoraram, assim como em todo mundo, para ter direito ao voto. Mas, apesar de já votarmos, ainda hoje, essa estrutura patriarcal, ela é muito cruel com as mulheres, né? É cruel em que medida? É cruel na medida em que ela torna natural, né, as mulheres serem tratadas de formas desiguais. E como que isso se materializa na nossa sociedade? Eu gosto sempre de pensar na infância. Como eu sou educadora e trabalhei muito com as crianças e com as crianças pequenas, né? Nós sabemos que no nosso país as meninas, elas são as principais vítimas da violência doméstica. Está aqui o Nilmário, que sempre esteve na luta pelos direitos humanos, ele sabe desses indicadores, né? As meninas são vítimas, as maiores vítimas da violência doméstica. São as meninas aquelas que são as maiores vítimas do trabalho infantil. Porque quando elas não trabalham na rua, elas já começam desde cedo a fazer o trabalho doméstico, que não é considerado, não é? Já tem uma feminista ali, ó. Criança, né? Já começam desde muito cedo a ser exigidas no trabalho doméstico. Falar dessas violências, né? É importante a gente sempre lembrar que, além da violência física, as mulheres. Por quê? Vamos pensar no caso de mulheres em espaços de poder, né? Nós somos muito poucas mulheres em espaços de poder, nas estruturas dos governos. No início da gestão do nosso governador Fernando Pimentel, tem uma foto emblemática, que é a foto da posse do e ela se repete, né? E muitas vezes ela se repete, inclusive não tem mulher alguma, como a gente viu na posse, não é, gente, do Temeroso, quando ele copiou a nossa presidenta Dilma e fez um ministério basicamente só de homens, né? De homens brancos. E aí, além de falar do patriarcado, eu preciso dizer aqui de uma outra estrutura que está na constituição da nossa sociedade, que é a estrutura do racismo, que no nosso país ela é muito forte. E essa estrutura, né, do machismo e do racismo, elas andam de mãos dadas. Então, no nosso país, ser negro significa estar em condição de desigualdade, significa ser vítima constante e permanente de um racismo institucional. Então, isso é o racismo institucional que autoriza, por exemplo, não é, gente, que muitas vezes a força policial chega em um bairro no Rio de Janeiro e dê um tiro numa criança negra de 10 anos, né? É o racismo institucional que faz as pessoas pararem para qualquer mulher negra em qualquer lugar da nossa cidade e falar assim: eu estou precisando tanto de uma empregada doméstica, não é? Sem saber se você faz esse trabalho sem nenhum desrespeito às pessoas que trabalham nas casas, mas as pessoas olham para a gente e já nos reservam um determinado lugar nessa estrutura da sociedade. Que lugares são esses? Os lugares daquelas ocupações que são as ocupações, né, que muitas vezes têm um menor valor nessa estrutura de sociedade que a gente vive. Falar de feminismo, então, nesse contexto que a gente vive, é importante, não porque a gente quer fazer uma disputa, não é, com os homens, mas é porque a gente precisa entender que existe uma estrutura que reforça esses lugares e que essa estrutura é perversa com as mulheres. E aí, por que falar de feminismo num momento em que o Brasil está vivendo um golpe tão forte, não é? Primeiro, porque quando a gente teve a primeira presidenta eleita, né, gente, todo mundo viu o que a presidenta Dilma sofreu e passou, não é? Ela foi retirada, né, de uma maneira cruel da presidência da República, mas mais do que isso, sem nenhuma justificativa, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente tem certeza que a Dilma ela foi tirada do poder porque ela não era conivente com as barbaridades
que esse grupo que tomou o poder no nosso país está fazendo. E o que esse grupo quer? Não é? E por que a gente fala que a democracia está golpeada? Fica muito claro que o patriarcado, ele trabalha para que a riqueza que é produzida num país, a riqueza que é produzida por um povo, ela fique concentrada na mão de poucos. E é essa política que vem sendo feita desde que tiraram a presidenta Dilma da presidência da República. O que a gente viu? Foi reforma trabalhista que tirou todos os direitos dos trabalhadores. Então, não só aumentou o desemprego, como aumentou o número de empregos informais. E, na verdade, para ser bem sincera, essa turma que está aí, gente, eles são escravocratas. É isso que essa turma é. Falando assim um português claro. Porque eles acabaram com a CLT e o que eles pensam para os trabalhadores brasileiros é que eles não precisam ter direitos. Se eles pudessem retomar, eu falo, quando eu vejo o que está sendo feito, eu falo, eles querem voltar lá no final do século XIX. O que fizeram com a educação? Esse governo congelou investimentos em educação para os próximos 20 anos. No final do século XIX, quando nós conseguimos, o movimento abolicionista conseguiu aprovar a legislação que acabava com a escravatura no Brasil, o Estado brasileiro fez 2 decretos, Lucila. Um primeiro proibia a escolarização de pessoas escravizadas. E depois, o segundo decreto pós-abolição proibia a escolarização de pessoas negras menores de 14 anos. Então, hoje, a gente vive uma conjuntura com os congelamentos de investimentos na educação, seja na educação básica, seja na educação superior. Só em 2018, na educação superior foi 54% de cortes, e na educação básica 52%. A gente vive uma estrutura e uma lógica que nós vamos retroceder. Todo o avanço que a gente fez na luta por ter as crianças na escola, por garantir a educação básica obrigatória, ter todas as crianças na pré-escola, ampliar o atendimento em creche, tudo isso tem sido dilapidado, Quando a gente pensa o que querem fazer com a reforma da Previdência, e a gente não está iludido achando que eles tiraram isso da pauta, Tá óbvio, porque também eles nem despistam, nem disfarçam, que ele tirou da pauta, e a tese é que, passadas as eleições, eles voltam com a reforma para a pauta, porque aí aquelas pessoas que estão com medo de não se reeleger, já resolveram suas vidas, porque eles acham que nós vamos esquecer, quem são eles, voltam com a reforma. Quem vai ser mais penalizado? Todos os trabalhadores, mas sem sombra de dúvida, as mulheres serão as mais penalizadas na reforma da Previdência. Então hoje é mais do que urgente, porque quando a gente pensa tudo que a gente avançou nos governos Lula e nos governos Dilma, e nós avançamos muito, com Bolsa Família, com aumento de investimento em educação, com programa Mais Médicos, com Minha Casa Minha Vida, enfim, é uma infinidade de políticas que objetivamente todo mundo aqui, se eu perguntar um por um, todo mundo sabe o que mudou na sua vida ao longo do governo Lula, Comprou uma casa, comprou um carro, melhorou a condição da casa, fez uma reforma. Todo mundo, sabe, entrou na universidade. O filho, às vezes foi a primeira geração da família que entrou na universidade, fez um curso superior. Todo mundo sabe dizer disso. E hoje, a gente ainda precisa entender, que mesmo os governos Lula e os governos Dilma ainda não enfrentaram de uma maneira, vamos dizer, radical o patriarcado, porque ainda nesses governos a gente não conseguiu reverter uma série de indicadores de violência contra a mulher. A gente não conseguiu reverter as diferenças salariais das mulheres no mundo do trabalho. E mais do que isso, a gente não conseguiu reverter um pensamento conservador da sociedade que reafirma o patriarcado, Então eu acho que esse é um ponto importante
que a gente precisa encarar no debate para frente. A retomada da democracia não pode ser feita sem as mulheres e não pode ser feita sem um reconhecimento de que as mulheres têm direito à igualdade de direitos e à igualdade de condições na sociedade brasileira. E que a gente precisa mexer com as mentes e com os corações. É preciso também que a retomada da democracia não abra mão de fazer um debate sério do racismo que existe na sociedade brasileira. Para mim não é possível falar de feminismo sem falar de racismo. O movimento de mulheres negras, a gente já debate isso há muito tempo, não é? Que tem uma interseccionalidade nesses temas e eles andam junto, o racismo institucional anda junto com o patriarcalismo e a gente precisa enfrentar essa questão. E uma outra questão que para mim é fundamental quando a gente pensa a retomada da democracia, né? Quando a gente está falando de patriarcado, a gente está falando também, Arnaldo, de uma estrutura que pensa o financiamento do Estado brasileiro a serviço de uma elite masculina. E como que isso é feito? Isso é feito através dos inúmeras políticas, né, de oneração dos trabalhadores e desoneração do capital. Falando no português claro, né? Não pode ter reforma da Previdência porque vai quebrar o Brasil. Mas pode ter dinheiro a rodo para banco, perdoar a dívida de todos os bambambãs, né? Que sempre viveram às custas do Estado. A dívida deles não é problema, né? Hoje correu, eu acho que é um fake, que perdoaram o imposto de renda do Neymar. Mas isso está correndo no Facebook, eu acho que é mentira. Mas o do Neymar é mentira. Mas a gente sabe aí de vários bancos, empresas, grupos de mídias que tiveram suas dívidas perdoadas por esse governo que diz que nós trabalhadores vamos quebrar a Previdência. Então, quando a gente está falando de feminismo, é que nós também queremos construir um outro tipo de sociedade. Uma sociedade do bem viver. Uma sociedade que ela tenha mais igualdade de direitos. Uma sociedade em que a gente não tenha uns ricos, 1% da população, com 99% da riqueza que é produzida por todo mundo. Então, acho que esses pontos, eles são fundamentais para a gente enfrentar o debate da retomada da democracia. Mas retomar a democracia, além de derrubar o governo Temer, né? Além de garantir que o Lula possa ser candidato à presidência da República, além da gente pensar um outro Congresso, uma outra Assembleia Legislativa, passa também por construir uma agenda programática que queira de verdade enfrentar essas questões e não tratar feminismo e racismo como um problema dos pretos e das mulheres no Brasil, porque não é. É uma questão para todos nós e que a gente precisa enfrentar se a gente quer fazer a diferença. Então, Arnaldo, agora o bom é o debate, né? Eu só fiz o esquenta para abrir o microfone aí para as pessoas falarem. Rafael, dá um recado para a segunda democrática. Gente, quem quiser fazer pergunta pode vir aqui. E eu vou começar fazendo uma propaganda. Segunda-feira tem lançamento do livro da professora Nilma Lino Gomes. Dia 26. Segunda 26, lá na mercearia do Lili. Movimento Negro Educador na Segunda Democrática. Lá no Santo Antônio. Ô, gente, aqui é pergunta, mas não é só pergunta, não. Igual eu, professor, eu falava com os meus alunos. Agora é a hora dos bilhetes, recados e protestos. Então é isso aqui. Fala aí, Nancy. Quem vai falar, Rafael? A Nancy vai falar. Depois sou eu. Não, Nancy. O Arnaldo, como um rapaz,
Ele vai fazer um grande exercício aqui hoje de deixar as mulheres falarem muito. E ele vai ficar um pouquinho. E as mulheres deles, né, Nilmar? Eu virei de Ribeirão das Neves, Santa Luzia. Gente, boa noite para todas e todos. Eu vou falar aqui uma questão que eu sou do comitê Volta Dilma. E a questão desse comitê para nós é de grande importância, porque uma figura de uma mulher que foi derrubada, a questão é esse golpe em cima da Dilma foi em cima de todas nós mulheres, né? Então, nós estamos recolhendo a assinatura e nós temos de estar sangrando esse governo dele. E no dia 17 de abril, né, nós não podemos esquecer, né, desse 17 de abril, essas assinaturas que está sendo colhida no Brasil inteiro, vai ser entregue. Aí eu vou estar pedindo uma força aqui, para todos nós aqui presentes, tá fazendo essa grande corrida, né, em cima dessas assinaturas. O que quer dizer? É a volta da nossa democracia, né? Porque nós não podemos perder e esquecer que são 30 anos da nossa Constituição que está sendo destruída e rasgada, né? Então esse ano 2017 é muito importante para nós, porque são 30 anos que a gente vai comemorar os 11 anos da Lei Maria da Penha, né? Então essas datas a gente não pode deixar. E direito do povo, ninguém tira não, né? Então, para mudar essa sociedade do jeito que a gente quer, nós temos de votar em mulheres, né? Então, a mulher no poder mesmo para valer, né? Se eles, os golpistas, os machistas, eles vão ter de ver Brasília fervendo de mulheres. E de bons companheiros também, né? Como você, né, Nilmar? Nós não podemos esquecer, né? Porque eu mais Nilmar, a gente tem uma história já de 33 anos e tem um bairro do Conjunto Paulo VI que é formado por mulheres. Quando o Nilmar chega lá, ele é agarrado até, né? Né? Então, assim, mas é com todo carinho, é um bairro que o pessoal realmente tem um grande amor por essa luta, né? Que é um grande guerreiro dos direitos humanos junto com a gente. E eu espero, assim, que nós aqui, né? Nessa terça de esquerda, que nós sejamos uma esquerda para valer e liberdade para Lula, né? E fora dele. Vamos esperar, hoje nós vamos por último. Então, eu queria falar de duas coisas. Da importância do feminismo para a luta democrática, para a democracia. Não existe democracia se não tiver igualdade entre homens e mulheres. Então, não existe democracia sem feminismo. E eu acho que as mulheres têm demonstrado nessa luta de resistência ao golpe, nessa luta pela volta da democracia, as mulheres têm sido protagonistas no período, né? Tanto na luta contra o golpe, da resistência, para que a Dilma continuasse, não fosse impeachmentada, né? Como também a luta para que as mulheres não percam os direitos, né? A gente vê uma ofensiva dos golpistas aí sobre todos os direitos das mulheres, né? O direito ao próprio corpo, o direito à liberdade, né? O direito ao trabalho. Inclusive a gente viu que a primeira tentativa dos golpistas foi uma campanha da Bela Recatada e do Lar,
em que as mulheres, né, bravamente desmontaram, foram para as ruas, dizendo que nós não somos nem bela nem recatada do lar, né? Nós somos mulheres de luta e é na luta que a gente quer continuar. Então acho que mostra que o feminismo é fundamental, né? E a gente fica claro que não tem democracia também se as relações interpessoais não forem democráticas, né? Enquanto houver opressão dos homens sobre as mulheres, a gente não vai ter um sistema realmente democrático. Então acho que é fundamental a gente ter clareza disso. E ter clareza que o capitalismo, na verdade, a Macaé falou muito bem, né? Ele usa, né, ele se juntou ao patriarcado numa grande aliança, o capitalismo, o patriarcado e o racismo, e é a partir disso que ele se sustenta. É com trabalho gratuito que as mulheres fazem diariamente nas casas para a reprodução da vida que o capitalismo se sustenta. É com esse trabalho gratuito que o capitalismo garante a mais-valia, o lucro que ele precisa. Sem o trabalho gratuito das mulheres, o capitalismo não se sustenta. Então a gente lutar para que as mulheres sejam iguais, para que o trabalho doméstico seja socializado, seja dividido, é uma luta importante para a luta por uma sociedade socialista. Muito bem. Boa noite. Meu nome é Núbia. Eu estou aqui enquanto mulher, né? Mas também enquanto servidora pública. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era mais uma reflexão. Eu queria escutar um pouco a sua opinião, Macaé, do seguinte lugar. A gente reconhece o lugar dos movimentos sociais, né, na pauta das mulheres, no reconhecimento das mulheres do público, das mulheres negras, né, dos homens negros. Mas eu queria escutar um pouco de você, assim, quando é possível operacionalizar, né, aquilo enquanto política pública que é feita a partir da discussão da luta, dos movimentos sociais. Porque quando a gente elege um governo de esquerda, a gente procura, a partir dessas discussões, operacionalizar isso na vida, né, para além da luta também, né? Ok. E quando isso é possível, de fato, dentro de um movimento, de uma política, né? E aí eu te direciono essa pergunta muito também pelo lugar que você ocupou dentro da política de educação. Hoje a gente tem a pauta nacional da educação de jovens e adultos, que ainda é uma questão dentro da política nacional de educação, que inclusive atende justamente o público, né, de mulheres negras, em sua maioria, assim como também de homens negros, e a gente ainda não tem essa pauta votada dentro de uma diretriz da educação. Inclusive, é uma das últimas coisas que são levadas em consideração dentro de um plano de educação no dia a dia das escolas. Então, eu queria escutar um pouco de você, assim, como que é ocupar um lugar onde muitas vezes o lugar de luta pode ser operacionalizado. Gente, 3, então eu vou falar. Na verdade, as 2 primeiras foram mais. Enfim, concordâncias, se eu dizer assim, né? E eu gostei muito da pergunta da. Como que é o nome? Cadê ela aqui? Da Núbia aqui, que eu acho que é bem bacana. A pergunta que a Núbia fez, que foi: bom, e aí? A gente faz todas essas lutas, a gente concorda com tudo isso, mas como é quando a gente elege um governo de esquerda e tenta colocar isso em prática? Eu acho que a gente está falando de um período, né, gente? Nós estamos falando do golpe, nós estamos falando de uma fratura nessa trajetória que a gente vinha tentando no país de avançar com políticas que caminhavam nessa direção. De redução das desigualdades, e eu quero falar de um lugar bem próprio, né? Eu fui secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, e essa foi uma história que eu acompanhei bastante, né?
como militante do movimento negro, como militante do movimento educacional. Logo que o governo Lula ganhou a eleição, a gente tinha um grande debate nessas instâncias. O movimento negro e o movimento de mulheres, numa luta pela construção dos ministérios, vocês devem lembrar disso, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, e no âmbito do Ministério da Educação, a discussão era que a estrutura do Ministério da Educação, ele não tinha nenhum lugar, né, onde era possível a gente avançar com políticas que dessem conta dessa pauta. Porque naquele momento a estrutura ainda era muito assim, uma Secretaria de Educação Básica, que discute basicamente currículo e formação de professores, uma Secretaria de Educação Especial, uma Secretaria de Educação Superior. Basicamente era essa a estrutura, vamos dizer assim, a base, né? O INEP, que cuidava das avaliações, era a base do Ministério da Educação. E foi um debate longo e amplo dos movimentos sociais ao longo do ano de 2003, e é bom a gente lembrar, 2003, o presidente Lula, uma das primeiras leis que ele vai sancionar é a Lei 10.639 de 2003, que insere história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. E uma vez sancionada essa lei, a discussão era, bom, mas como é que vai implementar? Onde é que está? Né? A formação de professores não contemplava essa pauta, em quase lugar nenhum no país. E nas universidades brasileiras, naquele momento, nós tínhamos 5 centros de estudos africanos. No Brasil inteiro, a gente tinha 5 centros de estudos africanos que não tratavam da pauta da educação. Faziam pesquisa em outras áreas, na área de economia, comércio exterior, na área de saúde, por causa de doenças tropicais, mas não tinha nenhuma agenda ligada a pensar como que a história da África poderia ser implementada nos currículos escolares. Ao longo de 2003 foi um grande movimento, né? Aí um movimento de mulheres, juventude, movimento por direitos humanos, para constituir no Ministério da Educação, e foi criada a SECAD, que é essa secretaria que depois, lá no governo Dilma, eu vou assumir. E a SECAD, eu falo que ela era uma secretaria que ela trabalhava o que a gente chamava assim das pautas instituintes. E ela tinha 2 eixos de atuação, que eram os sujeitos, as identidades e os temas, né? Os sujeitos eram as populações indígenas, a população negra no Brasil, a juventude, as mulheres, né? O movimento LGBT, as pessoas que se identificavam com a orientação sexual, todo esse debate, começando ainda no Ministério. Pessoas com deficiência. Ainda não estava na SECAD nesse momento, não. Depois é que vai ser incorporado. Então, assim, nesse momento eram os sujeitos e os temas. Aí os temas eram educação ambiental, a educação de jovens e adultos veio como um tema para dentro da SECAD. Enfim, tinha todo esse debate. A SECAD, ela foi muito importante ao longo do governo, né? Se hoje a gente tem núcleos de estudos afro-brasileiros no país inteiro, em todas as universidades públicas, né? Foram editais que começaram com a SECAD, junto com a CEPI, o avanço da educação escolar indígena, o programa Brasil Alfabetizado, que não existia esse programa. Lembrando também, gente, que uma questão importante no governo Lula no que diz respeito à educação é que até 2007 a gente não tinha o Fundeb. A gente tinha um fundo que financiava apenas o ensino fundamental. E no governo Lula a gente vai conseguir aprovar um financiamento para toda a educação básica, incluindo a educação de jovens e adultos. Então, pela primeira vez, a gente vai deixar de ter um programa para a educação de jovens e adultos e vamos ter um financiamento sistemático para uma política de educação de jovens e adultos. Eu falo dessas coisas no âmbito do Ministério da Educação, porque a SECAD ela vai ser muito combatida. Não a estrutura da secretaria, mas dos seus programas. E ela enfrentou algumas polêmicas, que eu vou lembrar aqui. Uma das polêmicas
foi a polêmica sobre a literatura de Monteiro Lobato, não é? Porque a CECAD comprou esse debate de que a literatura do Monteiro Lobato é uma literatura racista. E como o Monteiro Lobato, até então, né, era o patrono da literatura infantil brasileira, isso foi um estremecimento nacional, né? Quase uma hecatombe. E Congresso, parlamentares, todo mundo falando que isso... Hoje eles falam que é mimimi, né? Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de feminismo, eles falam que é mimimi. Então, na CECAD, falar que o Monteiro... isso é mimimi, vocês também estão radicalizando, estão racializando a sociedade brasileira, né? Mas até que se provou que não é que o Monteiro Lobato era racista, era pior, né? Ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Eugenia, ele era um eugenista, ele defendia a tese de que a literatura poderia se servir para demarcar lugares socialmente e a diferença entre negros e brancos. E ele tem uma série de livros de literatura que trazem, sim, né? Passagens racistas, passagens violentas, né? Basta ver o Conto Negrinha. Quem não leu, eu não vou contar a história aqui, vai ler o Conto Negrinha para ver o quanto de racismo cabe em Monteiro Lobato, né? Mas que deu quase que uma guerra nacional, porque a gente dizia, olha, não é que nós vamos proibir a leitura de Monteiro Lobato, mas da mesma forma que lá no livro Caçadas de Pedrinho, a gente faz lá uma nota dizendo que naquele momento se caçava onça, mas que hoje, né, gente, a gente não deve ter um animal em extinção, que a gente pudesse fazer uma nota contextualizada dizendo qual era o pensamento de Monteiro Lobato. Era isso que a gente queria, né? Então eu acho que essas questões, elas são importantes. Difícil fazer isso? Difícil. A CECAD também enfrentou um outro debate muito violento, que foi a discussão do material que era produzido para tratar da questão da diversidade sexual, né? E que vamos dizer que a oposição batizou de kit gay, né? E que também foi um outro debate que acabou pela saída de um dos secretários da CECAD, porque não é a estrutura da secretaria que é combatido. O que é combatido, né, são as ideias e a tentativa de mudar a lógica e o jeito de fazer política. Por isso é que eu falo, e a nossa estrutura hoje, política, e a forma como a gente compõe o poder, né, não basta eleger só o presidente Lula ou a presidenta Dilma. Porque o que foi a última eleição da Dilma? Nós elegemos a presidenta Dilma e um Congresso totalmente conservador, totalmente contrário a todas as políticas sociais. A última, né, dessa turma aí, eu vou falar antes de abrir a palavra para outra rodada, agora, essa semana, eles falaram que vão acabar com o Bolsa Família, né? Um programa que é reconhecido mundialmente, um programa que tirou milhões de famílias da pobreza, da fome, um programa responsável, gente, responsável por a gente garantir mais de 98% das crianças e jovens de 6 a 14 anos na escola. A moçada que é mais nova aqui não conviveu com isso em Belo Horizonte, mas eu sou professora e aqui tem colegas minhas, numa época que a nossa luta, né, existia uma categoria que o povo falava assim, menino de rua. E a gente criou um grande movimento nacional de meninas e meninos de rua para debater o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir que lugar de criança é na escola e para dizer que as famílias, sim, as famílias precisam de uma renda, sim. Se elas vivem em situação de fome, de extrema miserabilidade, era preciso garantir uma renda mínima que fosse suficiente para garantir a proteção daquela família, das infâncias daquela família, dos jovens daquela família. E agora eles querem acabar com o Bolsa Família, numa idiotice, né, que é assim que a gente pode chamar, perversidade, porque de verdade, essas pessoas, elas acham que pobre tem que morrer, né? É isso mesmo, né? Não merece viver. Ou se viver, tem que não ter, chama Bolsa Dignidade, mas
chamar Bolsa Indignidade, porque a tese é o seguinte, nós não vamos pagar pelo ócio. Até parece que as mulheres, que são a maioria, recebem Bolsa Família no nosso país, elas vivem o ócio, né? Até parece, quiseram nós mulheres nesse país, mulheres negras, ter um tempo da nossa vida para o ócio, porque desde que nós nascemos, nós estamos sujeitos ao trabalho doméstico, ao trabalho, nós somos arrimo de família, nós ralamos, temos 3, às vezes 4 jornadas diárias, né? E aí agora vem dizer que a Bolsa Dignidade, né, gente, é porque eles não vão pagar pelo ócio. Nunca pagaram, nunca pagaram, pelo contrário. A elite brasileira viveu no nosso suor, no nosso sangue e no nosso trabalho. E Bolsa Família é direito, não é esmola. Arnaldo Godoy. Não, não vou falar não. Hoje é dia da mulher. Hoje é dia da mulher. Macaé tá falando tudo demais. Fala aí, Arnaldo. Não precisa não. Só não tem nada. Eu sabia. Olha, eles não aguentam ficar uma jornada sem falar, a gente fica lá. Ô Macaé, então, eu tô indo embora, você tá sabendo, né? Eu acho que depois que você falar, você tem que ficar com Nem pensar. Macaé, você tocou o assunto da educação aí? BH, viu? Gente, isso é seríssimo. BH, a política de educação teve avanço nesses anos todos, estivemos aí na frente, mas está ocorrendo, Macaé sabia isso, converso com ela, problema gravíssimo é a questão da escola sem partido. Vocês, mulheres, e nós, homens, né, tem que prestar atenção nisso. O que é escola sem partido? Escola sem partido é proibir o debate da diversidade. É proibir o debate do contraditório, da questão da orientação sexual, né, da questão de gênero. Então, a mulher, isso tudo que a Macaé falou, essa história do feminismo, da luta das mulheres, isso tudo está comprometido com a escola sem partido. A palavra gênero, o prefeito Calil fez um decreto, Macaé, um decreto proibindo a palavra gênero nas escolas de Belo Horizonte. Daqui a pouco você vai poder nem falar em gênero alimentício mais. Então, Macaé, é assim, eu sei que já foi secretário de Educação do município de Belo Horizonte, Pilar, você, uma gestão brilhante, de avanço, de conquista. Nós todos, professores e professoras, nós que acreditamos na democracia, na diversidade, esse enfrentamento lá na Câmara, nós temos na Câmara 18, e aqui não vai nenhum preconceito religioso, 18 pessoas, vereadores e vereadoras evangélicos, que estão dando a linha na questão dessa questão da orientação de escola sem partido. Hoje eles aprovaram na comissão que eu estou, eu e a Cida falar dela, uma comissão, o projeto de lei da lei orgânica, que proíbe, primeiro queria proibir os vereadores e vereadoras de fazerem leis que tratassem da diversidade. E agora eles fizeram uma emenda que foi aprovada hoje nessa comissão, que tinha três evangélicos e nós outros 3, foi aprovado que o executivo também fica proibido de construir programas que tratem da diversidade. Esse é um tema, Macaé, você educadora, com essa história toda que você tem que botar fogo para acender a ira, a raiva, a indignação e o repúdio, o que o Calil e aquilo, né, que a Secretaria de Educação do município está fazendo. Essa questão da escola sem partido é um negócio assim tão aterrador, e para usar, que você falou do vampiro, é tão temerário, né, que nós temos que ter uma reação com bastante violência organizada. É isso.
eu vou embora, não vou escutar as falar, porque eu estou com sono e vou dormir. Um beijo. O próximo a perguntar aqui é o Rômulo. Cadê o Rômulo para o debate? Tá bom, dá nome. Tchau. Você lembra disso? Bom, dizem que quem tem uma pergunta já tem meia resposta, né? Eu vou colocar minha meia resposta aqui, espero que complementem. Já numa outra oportunidade aqui, discutia-se a necessidade de radicalizar o movimento de esquerda. E cada vez isso se torna mais evidente. A questão do feminismo também destaca essa importância, né? É fundamental que a gente, pelo menos em 3 níveis. Em medidas de curto prazo, porque não dá para esperar o futuro, a gente vive hoje. E certamente o futuro virá. Então tem que ter medidas a médio e a longo prazo também. A curto prazo é mais fácil de discutir, a gente já vem fazendo essa discussão. É fazer a discussão da Maria da Penha, cada vez reafirmar mais a necessidade dessa lei, fazer a discussão da necessidade das políticas sociais, da importância delas. Haja visto que o Bolsa Família empoderou as mulheres como nenhum outro movimento no país fez, principalmente nos rincões do país, aí no Nordeste, no Sertão Mineiro, enfim, no Norte do país. Essas questões, elas são mais fáceis de tratar. Agora, quando a gente pensa a médio prazo e longo prazo, aí a coisa já fica mais, mais abstrata. Mas eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que tem que ser destaque nessas discussões de médio e longo prazo, que é a educação. Foi abordado aqui que não existe democracia sem igualdade, não existe feminismo sem igualdade, isso é verdade. Há bandeiras que são comuns, não porque vai privilegiar gênero A ou gênero B, mas porque privilegia ambos os gêneros. E não há feminismo que se sustente sem igualdade, como também machismo está fadado à falência exatamente pela desigualdade que ele proporciona. E eu acho importante destacar essa questão da educação, e a gente tem que destacar que, por quê? Eu sou professor, aí corre o risco de pensar, então defender, está puxando a brasa para sua sardinha. Mas não. Educação é a ferramenta para que o povo brasileiro possa construir uma consciência crítica, para que possa vencer a Rede Globo com argumentos mais densos, mais plausíveis, para que não engulam a Jovem Pan, para que não engula um Sardenberg, uma Miriam Leitão, como se fossem os papas da economia, o papa do desenvolvimento do Brasil. E ações radicais na educação são fundamentais. E eu diria que radicalizar na educação é começar a briga, óbvio, para derrubar esses 20 anos de paralisia total na educação, porque não vai haver verba. É começar a brigar com isso, mas tem que ser mais radical ainda. A gente tem que... eu discuti isso em 81, me lembro, 81, 86, quando a gente discutiu que a escola pública tinha que fornecer livro didático, tinha que fornecer uniforme e agenda, quando isso não existia. Hoje, quantos anos? 30 anos depois, a gente vê o uniforme chegar na escola para lá no meio do ano. Como é que fala? A burocracia favorece as classes dominantes. Para que haja licitações, que os políticos possam morder as licitações, elas não saem, ou saem depois do ano, e quando vem o material, vem um material que os meninos jogam literalmente no lixo. As mochilas eles não usam, os tênis eles não usam, as calças rasgam, usam porque as escolas não deixam entrar sem. E o que é pior, eles medem os meninos em novembro. O uniforme chega no meio do ano seguinte, já não cabe no menino. Não é o suficiente. Livro didático é outra política que a classe dominante encampina. Autonomia do professor de produzir o material pedagógico e distribuir online.
A gente devia estar discutindo computador para as crianças. Nós estamos ainda defendendo livro didático que não chega. E a gente que é de esquerda não pressiona. Não digo nós só militantes, não. Os nossos representantes na Câmara também, né? É preciso que a gente atualize a discussão. Não dá para discutir laboratório de informática com 20 computadores numa escola que tem 1.500 alunos. É discutir um computador para cada aluno. Isso já está colocado para o mundo. E não há país que desenvolva com o povo subdesenvolvido. Não há país sem educação. E para as mulheres, principalmente, se a gente quer que o Brasil tenha igualdade, as mulheres têm que ter acesso, tanto quanto os homens, né? Acesso às ferramentas sociais que nos possibilitam exercer a cidadania, que nos permita protagonizar a nossa história e ser críticos a esse tipo de governo. Para que a população ouça a Bolsa Dignidade e diga assim, se não é para pagar o ócio, demite Brasília inteira. Não são as mulheres negras que estão ociosas, não são os trabalhadores que estão ociosos. Demite juiz, demite deputado e senador. Então acho que temos que radicalizar na educação. Essa é a nossa ação a longo prazo. Agora nós vamos ter a pergunta da Michele. Cadê a Michele? Boa noite a todas, companheiras, companheiros, a Macaé querida. Eu vou ser breve porque o que eu queria dizer, acho que já foi dito, que é isso, Macaé. Eu acho que a sua candidatura, essa sua reflexão hoje, nos faz reafirmar, né, com nós mesmos, que a educação é o núcleo da grande transformação e da revolução que a gente quer para esse país. É a educação, com foco na educação e direitos humanos, que liberta as mulheres dessa cultura do patriarcado, né? Que liberta não só as mulheres, mas todos nós brasileiros que somos massacrados, né? Por uma elite que voltou para o governo com uma forte evidência machista ao tirar Dilma da maneira como foi do governo. É um ataque direto às mulheres. Então é isso, Macaé, falar do papel da educação como força motriz deste país, como força motriz da defesa da democracia. Educação com foco em direitos humanos e contra essa escola odienta, né, odiosa, que é a escola sem partido. Né? E a gente está vendo que a revolução está vindo da educação. Já são mais de 30 cursos que estão fazendo debate sobre o golpe, né? Clareando o que foi o ataque aos direitos democráticos. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Bom, eu acho que as perguntas um pouco elas dialogam umas com as outras. Eu quero primeiro, gente, fazer uma declaração aqui, que o Rominho veio aqui fazer uma fala e defender um computador por aluno. O primeiro computador para professor que eu tive, que várias colegas tivemos nessa rede municipal de educação, também foi o Rominho que ajudou a gente, né, Rominho? Ele que fazia toda uma articulação, conseguia comprar as peças separado, montava, e assim ele garantiu que várias professoras de educação básica tivessem seu primeiro computador. Então, é bom a gente lembrar dessas histórias, viu? Muito bem. Eu quero, Rominho, acho que para dialogar com você e também com o Arnaldo, eu vou dizer o seguinte, é lamentável, acho, que a gente está vendo hoje nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal, né? Uma tentativa de rasgar a Constituição de 88 e de votar questões que foram pacificadas na Constituição de 88 por uma Câmara que não recebeu do povo brasileiro a legitimidade para fazer isso. Mas quando você fala da questão da educação, e aí também para falar com a Michele, eu acho que também está acontecendo uma revolução, que ela é feita pela educação, mas não só essa educação escolar, como estritamente a gente concebe. E eu quero dar 2 exemplos aqui de Belo Horizonte. Semana passada, em torno do 8 de março,
Eu participei de 3 agendas em lugares diferentes. Uma agenda com um grupo de quase 1000 estudantes de escola pública, também falando de feminismo com outras mulheres. E eu achei super legal que levantou uma menina de uns 16 anos, foi lá na frente e falou assim pra mim: Macaé, eu sou feminista radical. Adorei. Eu sou feminista radical. E eu queria perguntar para você, o que é que você acha dessas feministas que não aceitam as mulheres trans no movimento feminista, né? Eu fiquei assim, pensei, bom, fiquei assim entre encantada, surpresa com a pergunta e pensando assim, mas essa pauta, né? Essa é uma pauta que essas meninas jovens, feministas, elas estão aprendendo na escola. Eu sou professora de educação básica, fui secretária municipal, fui secretária estadual, e eu sei que essas discussões, elas não estão presentes nas nossas escolas. Porque, a bem da verdade, a gente tem muitos professores democratas, de esquerda, mas a gente também tem muitos professores bem conservadores, de direita. Então, a cena dentro das escolas, ela não é essa que inclusive quer pintar esse pessoal aí que fala do escola sem partido, né? No dia seguinte, eu fui no Sesc para assistir uma palestra da Djamila Ribeiro, que é uma escritora negra, filósofa, que escreve sobre feminismo e que veio a Belo Horizonte lançar um livro que chama Lugar de Fala. Gente, o que é Lugar de Fala? A fila no Sesc Paládio dobrava-se o quarteirão. O teatro cabe 1.400 lugares. O teatro lotou, tinha gente saindo pelo ladrão e ficou outras mais de 1.000 pessoas do lado de fora, né? Mas muitas mulheres negras de todas as idades, né? Eu falo, de 8 a 80 estavam no Sesc Paládio para ouvir a Djamila. Seguem a Djamila no Facebook, assim como segue várias blogueiras negras maravilhosas que a gente tem no Facebook. E estavam lá para ouvir a Djamila, comprar o livro, pedir autógrafo. E eu fico pensando em quantas escolas hoje, né? Pensando no nosso estado, em quantas escolas hoje o livro, por exemplo, da Djamila, O que é Lugar de Fala, está sendo adotado ou foi adotado por algum professor para trabalhar com as estudantes e com os estudantes. Não foi, entendeu? Em sua maioria. No outro dia eu fui ver a Márcia Tiburi, que veio aqui a BH, também lançar um livro que chama Feminismo em Comum. No Sempre um Papo, lá no teatro da CEMIC, né? E também estava o teatro da CEMIC lotado de pessoas que foram lá ouvir a Márcia Tiburi, querem ler o livro, querem discutir. Então, eu penso que quando a gente está falando de democracia radical, né, a educação, a instituição escolar, ela tem um peso importante, mas, assim como a gente já discutiu muito isso há 20 anos atrás, nós ainda temos que transformar muito a escola por dentro, para ela conseguir esse link e essa sintonia com as questões contemporâneas que os jovens, as crianças, as mulheres, negros e negras, homens e mulheres estão discutindo nesse país. Porque a nossa escola, na sua estrutura, ela ainda é muito conservadora. Ela não tem nada a ver com o que dizem as pessoas do Escola Sem Partido, que querem cercear as falas dos professores. No geral, eu acho que eles vão acabar cerceando muitas vezes a si mesmo. Porque o que bem tem dentro das escolas é conservadorismo, não é? Não vamos dizer que a maioria das nossas escolas são democráticas, progressistas. Isso não é a realidade.
Temos inúmeros professores que fazem essa agenda e fazem de uma maneira belíssima. Mas a escola, gente, ela reflete a sociedade brasileira. E se a nossa sociedade brasileira vive uma onda tão conservadora, a nossa escola também está vivendo uma onda conservadora. Então, o nosso debate aqui, a nossa luta, é que a gente precisa avançar na construção da política educacional, mas eu falava da SECAD, a gente precisa que uma SECAD ou algo no gênero tenha muito mais potência, né, no governo democrático. Que a gente tem que avançar ainda muito, né, em dilemas, eu vou dizer assim, em dilemas da sociedade brasileira, que são dilemas éticos, né? Falar de racismo no Brasil e dizer de relações raciais violentas no Brasil, né? Quando a gente falava isso há 20, 30 anos atrás, eu outro dia, participando de um debate, eu até ri bastante, que um professor falava assim, é engraçado, Macaé, porque depois da lei de cotas, essa questão do racismo na universidade acentuou. A gente vê questões muito mais violentas. Eu falei, não, querido, isso sempre existiu. É que nós não estávamos lá. Os pretos não chegavam na universidade. Quem estava lá nem notava que tinha racismo no Brasil, né? Aí depois, quando a gente chega lá, né? Por quê? Porque quem é negro no Brasil sabe que todo dia, né, gente? Quando a gente sai de casa, você vai pegar um ônibus, um lugar que você chega, todo o tempo, né? Nunca existiu cordialidade no nosso país. O que a gente vê hoje é cada vez mais essa explicitação, uma vez que, ainda que muito menos do que a gente gostaria, a população negra conseguiu dar um passo, né? Muito pequeno no desequilíbrio dessa balança. Então, nós estamos conseguindo chegar muito mais à universidade, nós estamos conseguindo chegar muito mais nos institutos federais, não é? Nós estamos chegando, médico negro, nós estamos trabalhando nessa lista aqui, né? Médicas e médicas negras. Eu costumava falar, Lucila, o único médico negro que eu conheci em Belo Horizonte chamava Último. Chamava não, chama, eu falo isso, doutor Último. Mas agora o Último, ele já não é mais o último, né? Eu começo a conhecer outros médicos, mas alguns lugares não estava dado para quem era negro. Assim como não estava dado para as mulheres, né? Então, por exemplo, ocupar cargos no primeiro escalão não está dado para as mulheres. E a gente sabe o tanto de cotovelada que a gente leva quando a gente chega nesses lugares. Quando a gente chega lá, fica muito mais explícito e evidente como que é feito o machismo no Brasil, né? E o racismo no Brasil. Desde piadas indecorosas, que a gente é obrigado a ouvir, não é? E se você briga, você está muito radical, né? É assim que fala, você está muito radical. Há assédio e outras coisas que muitas mulheres vivem no ambiente de trabalho. Então, Rômulo, eu acho que a gente derrotar esse governo, a gente derrubar essa PEC que congela por 20 anos os investimentos nas políticas sociais, isso, sabe, eu acho que é de primeira hora, porque não é possível a gente... Gente, a ponte para o atraso, né, não tem fim quando a gente olha para esse governo. Assim, de volta ao século XIX, que está ao século XVIII. Então isso é fundamental. Mas mais do que isso, a gente também precisa repensar, né, a própria escola. A escola em si. Qual é a escola que nós queremos? E qual é a escola que dialoga com essas questões, na verdade, com esse tipo de sociedade. Eu comecei a dizer assim, se a gente pensa numa lógica do bem viver, de construir uma sociedade de mais igualdade de direitos, como que essa escola vai responder a esses nossos sonhos, a essa nossa utopia? É isso. Vamos receber Guiné para poder falar aqui, para poder fazer mais uma pergunta. Boa noite a todos, né?
Meu nome é Igor, mas eu sou mestre de capoeira, então o apelido Guiné segue a vida inteira, persegue. Dizer que a gente sempre acompanhou a trajetória da Macaé desde pequeno, não que ela seja velha, porque a gente era uma pessoa nova, né? Então a gente acompanha essa trajetória lá, tem pessoas muito próximas que acompanham ela, então a gente gosta muito, entende e viu lá de trás a luta, como é que foi. Entender que quando fala feminismo, fica até difícil falar, porque eu não sou mulher, e eu não sou mesmo, eu sou homem, mas eu entendo muito bem que eu fui criado por vó e mãe, negras, pobres, e em bairros de periferia, onde, né, nós temos mães e vós, né? Nós não temos pais, né? Geralmente os pais vão embora muito cedo e a gente sabe a importância da mulher, porque sem ela, né, a mulher negra que criou o Brasil. É a mulher negra que criou até o juiz corrupto, os políticos todos. Se você regredir a vida deles, tem uma mulher negra lá, foi ela. A mulher negra fez o Brasil desde sempre. Então eu acho isso muito importante falar, não é reconhecido, mas é importante sempre dizer, antes de falar qualquer coisa, que a sociedade brasileira e mundial é feita pela mulher, e a brasileira é feita pela mulher negra, africana, e que tem toda essa questão de dentro. Falar sobre resistir ao golpe, eu acho que antes de mudar a escola ou outros lugares, nós também temos que perceber como mudar nossas casas também, né? Eu acho que nós temos que fazer aquela resistência mais quilombola, que era de dentro de casa. Que eu acho que essa resistência quilombola aí que a vovó nos ensinou, que a gente mora num bairro lá, o Caiçara, onde, né, todo mundo, não é que é branco, mas todo mundo tem mais dinheiro que a gente. Quer dizer, então nós somos os únicos pobrão, porque fundamos a região, o bairro lá, coisa, e ficamos, não conseguiram tirar a gente de lá, expulsaram todo mundo, então nós ficamos. Então no nosso terreirão lá, a vovó tinha uma estratégia meio quilombola, que era formar de dentro de casa, que era falar sempre politicamente de dentro de casa, defender o sagrado feminino, porque lá em casa vem de terreiro, no terreiro a mulher é sagrada. Então eu acredito muito que para a gente não perder o ouro, porque a gente não perdeu ainda, né? Na verdade, os golpistas eles acham que ganharam, mas tem 500 anos que eles estão achando que ganharam e não ganharam. Se for voltar para trás, tem milhares de anos que eles estão tentando vencer. Mas engraçado, era para exterminar, não exterminou nossa população ainda. Nós conseguimos ainda dar a volta, né? Não entregar o ouro para o bandido. Eu acho que nós ainda não perdemos. É muita coisa. Isso. Até porque a gente acredita no imaterial, então a gente nunca vai perder. A gente sempre vai voltar. Eles vão ficar muito incomodados. Mas voltando à estratégia quilombola da vovó, eu acho que a gente tem que voltar a ter essa percepção do sagrado feminino, para a gente voltar a ter o domínio da rua, né? Que eu acho que nós perdemos a rua nos últimos anos. Nós perdemos a militância muito por causa dessa questão de fragmentar e não fortalecer a mulher. Porque, na verdade, o cara só vai para a rua se ele tiver mãe, se ele tiver vó. Ele só se educa politicamente. Pai não educa ninguém politicamente. Pai só ensina a fazer futebol. Pai não ensina conceito de harmonia, nada. Pai vai te ensinar a brigar e te defender. Pai, para terminar, né, como diria a vovó, os homens são a laje de uma casa, mas o alicerce é feminino. E sem alicerce, qualquer chuvinha cai. Então a gente acredita muito que temos que voltar ao sagrado feminino, para fazer uma referência aos orixás, a gente voltar a ser o Exu, né, que era o dono da rua. Porque a gente perdeu um pouco a rua, e essa rua fragmentou, e a gente perdeu todas as conquistas que foram muito duras, né, conseguidas nos últimos governos. Então acho que é fortalecer a mulher, para fortalecer nossas casas, que a gente sabe que é a mulher que fortalece a casa, e para depois a gente conseguir tomar a rua. Porque tomando a rua, o golpe não se sustenta. Muito obrigado. Professor Newton, cadê você? Boa noite. Ô Macaé, eu estava ali, sentado, tomando minha cerveja, te ouvindo com muito prazer, alegria, satisfação. Aí você tocou em algo que para mim me toca, né?
essa bolsa aí. Bolsa Indignação? Não, também dignidade. Aí, indignidade. Primeiro registrar a presença da Rose, lá da Faculdade de Educação. Eu conheci a Rose no início dos anos 2000, quando eu fui fazer mestrado, né? Eu trabalhava lá. Você também acho que conheceu ela lá, né? E eu fui lá fazer mestrado porque eu fiquei indignado. Porque na época não existia essa Bolsa Família, mas nós tínhamos em Belo Horizonte a Bolsa Escola, né? Aí meu mestrado foi em cima disso. Aí eu fui aluno lá da Inês Teixeira, linda, né? Maravilhosa, e do Juarez Dael, né? Que era meu orientador. E eu fiz uma pesquisa sobre o programa Bolsa Escola. E o que me moveu foi o seguinte: alguns professores achavam que os alunos tinham que lavar banheiro para poder receber a Bolsa Escola. Porque era uma indignidade receber um benefício sem prestar um serviço, né? E eu vi muita besteira, muita bobagem. Então, aí que eu fui conhecer a Rose. E aí eu quero colocar a seguinte questão. Olha, o que é que nós, diante do golpe colocado, né? O Nilmar está aqui, eu já coloquei essa questão para o Arnaldo, ela foi polêmica, estava o Arnaldo e o João da locadora. Quando o Rogério Correia veio, a gente conseguiu dialogar melhor sobre isso. Ele falou sobre a possibilidade da gente organizar o Congresso do Povo, mas a questão que coloca é a seguinte: olha, é preciso de alguma forma radicalizar, é preciso sair do curim e ocupar outros espaços, é preciso sair das mídias, da rede social e fazer algo que de fato a gente consiga um enfrentamento necessário para desbancar isso aí. Aí eu queria perguntar, primeiro a pedido do professor Romo, que esqueceu, que ele também foi eu fui o primeiro diretor da rede a comprar um computador, e quem me assessorou foi ele, comprar para a escola. Mas o que eu queria é te ouvir. O que é que a candidata Macaé tem nesse sentido, né? O que você aponta para a gente enquanto liderança de esquerda para a gente fazer esse confronto? Sabrina, cadê a Sabrina? Sabrina para fazer uma colocação, depois Nilmar Miranda para fechar. Professor Nilmar daqui a pouco. Olá, Macaé, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma colocação, Macaé, assim, que me ocorreu por agora, que é, na verdade, assim, a gente pensar... Eu sou servidora pública também, era supervisora das medidas socioeducativas aqui de Belo Horizonte, e eu fiquei pensando um pouco, assim, quando, né, surgiu a possibilidade de você como candidata, muitas pessoas se empolgaram, ficaram, né, muito felizes de ter uma candidata como você, para a gente poder votar em você. E aí eu me lembro de uma audiência pública na Câmara com a vereadora Áurea Carolina, que também foi uma vereadora que as pessoas empolgaram muito, votaram, e surpreendentemente foi a mais votada de Belo Horizonte. Numa dessas audiências públicas, discutindo a letalidade juvenil dos jovens negros de Belo Horizonte, uma militante do movimento negro da Bahia vira e fala uma coisa super interessante durante a discussão. Eu estava lá representando o município, né, como supervisora de uma política, e ela fala assim, uma frase que me marcou muito: entre a esquerda e a direita, eu sou preta. Porque nem a esquerda nem a direita contemplava o movimento negro no país. E eu fiquei assustada, mas eu me identifiquei demais com aquela frase.
era chamada esquerda, mas nunca contemplava o que eu queria. E aí quando ela fala isso, entre a esquerda e a direita eu sou preta, eu pensei, nossa, era isso que estava faltando para eu pensar. E aí eu fiquei pensando nisso, quando, né, surge essa questão da sua candidatura como deputada, e as pessoas começam a ventilar isso no município. Como é possível se candidatar e se eleger sem ser capturado por um sistema político que ainda é machista e branco? É possível fazer isso e romper um pouco com isso? Você vai trazendo, minha colega até perguntou sobre o sistema de educação e tal, e realmente você vai trazendo algumas respostas de um passinho a passinho que a gente avançou mesmo, isso é fato. De pouquinho em pouquinho a gente deu uma avançada. Mas tem alguma coisa que a gente não é capturado por um sistema político que é feito por homens brancos, né? Assim, é machista e é racista. É possível fazer uma política que, para além da esquerda e da direita, seja preta? E o Mário Miranda. Boa noite, pessoal. Sentados? Então, gente, acho que tudo já foi perguntado, já foi respondido. Eu queria dizer que daqui a poucos dias, que dia é hoje? 13? Talvez daqui a 13 dias, eles vão decretar a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um presidente feminista, viu, Sabrina? E para ele está muito claro que se é de esquerda, tem que ser contra o racismo, tem que ser feminista e tem que ser contra o racismo. E ele foi. Eu fui ministro naquele primeiro governo dele e assisti os primeiros atos dele. Os primeiros atos foram dia 1º de janeiro de 2003, no dia de governo, medida provisória criou e das mulheres. As 3. Depois ele fez o Fome Zero e Bolsa Família. Bolsa Família é um programa feminista. São 13 milhões de famílias, agora são mais. E a mulher tem aquele cartãozinho. Essa foi a primeira vez na história do Brasil que a mulher governou a parte do orçamento. Ela que era titular do cartão. E Lula sempre falou isso: eu quero que as mulheres, só em caso excepcional, que a mulher não vai ser titular do cartão. Também foi no governo dele, eu participei disso, que tinha 10 milhões de mulheres que não tinham registro de nascimento. E passaram a ter registro, reconhecimento, que eram pessoas, com direito ao nome e sobrenome. E foi ele também que, quando chegou Minha Casa Minha Vida, ele na faixa 1, ele falou: as mulheres têm que ser titular do contrato da Minha Casa Minha Vida. Pensando sempre nisso, que a mulher precisa ter essa autonomia, essa igualdade, essa luta. Mas havia milhões de mulheres, a maioria negras, que não tinham certidão de nascimento e nunca tinham governado um pedacinho do orçamento familiar. E passaram a ter. Então, esse homem feminista e também contra o racismo, contra o patriarcado, talvez daqui a 13 dias seja decretada a prisão dele, né? Porque uma mulher mineira que não tem nenhum compromisso com o feminismo e com a luta contra o racismo, não quer nem colocar em votação a discussão do Lula, a senhora Carmen Lúcia Antunes. Então você vê, não basta ser mulher, tem que ser mulher que assume a pauta da mulher, tem que ser negra e que assume a pauta dos negros. Então eu queria deixar, estou falando isso porque Macaé, que é apaixonada pela educação, que foi talvez a secretária mais importante de Minas Gerais nesses anos aí, ela deixou a
a secretaria para uma candidatura. Todo mundo sabe disso. Ela estava lá ainda, até o dia 1º de abril. E espero que ela seja a primeira mulher negra da Assembleia de Minas Gerais. Nunca teve. Seja a primeira. Que seja com o apoio de homens e mulheres, negras ou não negras, negros ou não negros. Porque, como disse aqui as companheiras que me antecederam, questão da mulher não é questão da mulher não, é de todos. Quanto homens e mulheres não assumirem fortemente a luta pela igualdade de gênero, não vai ter democracia no Brasil. E também a questão dos homens e mulheres negras, não é dos negros, é de todos. Só vai ter democracia com todos os brasileiros, independente da cor da pele, assumir a causa das mulheres e dos negros desse país. Então isso que é democracia, senão não seria. E também chamar todos, preparem-se, pessoal. Não basta a gente protestar em redes sociais, não basta, sabe, dia 26 vai ser um dia, talvez seja o dia da vergonha desse país. Se aqueles homens brancos que ganham 100 mil reais por mês e que acham que estão salvando o Brasil, né, que não abrem mão dos seus privilégios, homens brancos cheios de privilégios, vão querer tirar o Lula da disputa, que é a única maneira de Lula não ser presidente do Brasil. Se ele foi impedido por uma decisão injusta, por uma justiça classista, homofóbica e racista. E nós não podemos aceitar isso. Adorei todas as perguntas. Ô Nilton, começando pelo Nilton, eu estava em Brasília em 2013, na época das manifestações de rua no Brasil, né? E aquele momento para a gente ali, ele foi um momento extremamente tenso, e eu acho que ele é um momento bem divisor, né, de águas, no sentido do que viria pela frente. Pensando aqui no que o Guiné falou, né, da gente, nós perdemos a rua, né? Naquelas manifestações ali, eu acho que está posto para a gente que nós perdemos a rua. Eu não sei te dar uma resposta, né? Eu acho importantíssimo, fundamental construir o Congresso do Povo. A minha eterna dúvida é que muitas vezes o nosso conceito de povo, ele ainda retoma, né, um pressuposto, que é o pressuposto que está por trás, me parece, da pergunta que ela me fez. Essa frase, entre a esquerda e a direita, eu sou preta, é uma frase da Sueli Carneiro, que é uma ativista, uma grande liderança do movimento negro, e que lá, né, há 30 anos atrás, fazia uma grande discussão com as esquerdas, e a Lélia Gonzalez também fez uma grande discussão com as esquerdas, porque as esquerdas não assumiam o debate identitário. Então, nós convivemos durante muito tempo dentro das esquerdas, né? Quer dizer, essa discussão de que a gente não faz democracia no Brasil se a gente não superar o racismo e o feminismo, essa é uma posição, né, vou dizer, de um conjunto da esquerda muito recentinha, vou dizer assim, né? Bem recentinha, porque lá atrás o debate da esquerda era muito orientado pelo debate de classe, né? A oposição capital-trabalho. Se a gente resolver a questão econômica, nós resolveremos todas as questões das desigualdades, nós vamos superar as diferenças, as desigualdades, vamos superar o patriarcado, vamos superar o racismo. Essa é a tensão. Então, assim, lá atrás esse debate é muito forte e é nesse sentido, mas ainda hoje, né? E uma grande preocupação que a gente tem hoje
também é o seguinte, na verdade, no momento em que muda, eu vou dizer, nós vivemos um momento em que a ética, né? A gente mudou, vou dizer assim, a gente mudou a ética não, a gente mudou a etiqueta pública sobre o racismo. Ela está mudando. Por que eu falo que está mudando a etiqueta pública? Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que são capazes de postar no Facebook, como aconteceu essa semana aí, teve um post, nem vou lembrar quem que era, mas a pessoa, não é? Mas um executivo aí que postou que estava num hotel e ele teve coragem de postar no Facebook: eu odeio pretos e pretas. O professor, lembrei, professor do Instituto Federal de São Paulo, postou no Facebook: eu odeio pretos e pretas. Ele estava num hotel, ele falou, não sei como que essas pessoas, ele ainda se direciona como se fossem animais, né? Conseguem comer 3 vezes, sei lá o que ele está falando. E ele fala, se eu pudesse, né? Eu ficava no meu quarto, tomava café no meu quarto, sozinho, ouvindo Boza. Ou seja, a gente teve uma mudança na etiqueta porque o sujeito tem coragem de falar isso em praça pública. Falar no Facebook é falar em praça pública, né? Então, se antes você tinha um racismo, que sempre teve, mas as pessoas às vezes se constrangiam de dizer isso publicamente, hoje tem pessoas que vêm dizer publicamente essas questões. Mas também a gente tem uma capacidade, né? Olha, eu não sei, só se foi agora, no final de tarde, eu não vi. Eu vi um executivo de uma outra empresa que foi afastado por causa desse tipo de coisa. A gente tem o William Vac, que foi afastado da Globo por causa de né? Desse mentira. Mas eu estou dizendo o seguinte, a gente teve uma mudança da etiqueta, né, no nosso país, mas para mim a grande questão é o seguinte: um país que se estruturou sobre o racismo como o nosso é capaz de pensar num projeto de futuro, num projeto de bem viver, num projeto de economia, né, de um projeto econômico que coloque a população negra e as mulheres na equação, porque até então nós não conseguimos fazer isso, ainda nos nossos governos de esquerda. Então eu falo, o Congresso do Povo, é isso que a gente sabe fazer. Nós estamos fazendo o que a gente consegue fazer. Mas o nosso conceito de povo, muitas vezes, ele ainda é excludente. Então eu acho que esse para nós é o desafio. E por isso a gente precisa, eu acho que, dialogar muito com novas formas de organização. Porque a gente... E aí não é por maldade, não é por nada. Quando a gente está inseguro, a gente volta para aquilo que a gente sabe fazer, né? E acho que nós estamos tentando reconstruir essa conexão com a rua. Mas, eu fico pensando, a gente tem muito a aprender com os povos indígenas quando a gente pensa em democracia. A gente tem muito que aprender com a capoeira, com os terreiros, com as comunidades, não é? Sobre democracia, sobre formas de estar nesse mundo, para que a gente possa avançar, né? E aí, para a garota que me perguntou se é possível, né? Eu acho que se a gente não tiver esperança, a gente morre. Então, por isso que a gente insiste, né? Porque não é que você vai mudar, a gente nunca tem essa ideia de que a gente vai conseguir mudar tudo. Mas assim, a gente tem um compromisso. É um pouco isso que eu tentei fazer na minha vida, independente do lugar onde eu estava, como professora no Tupi. Quando eu comecei a dar aula aqui em Belo Horizonte, no Tupi, região de menor IDH, naquela época a gente nem discutia pedagogia como uma forma de transformação. A gente achava que tinha que mudar a sociedade. E eu fui militar no movimento de comunidade, no movimento das pessoas construindo as casinhas do Jardim Felicidade. A gente ia para lá final de semana, trabalhava em mutirão, ajudava as famílias. Então, a gente precisa ter esperança, né? Eu acho que o que os fascistas querem fazer, e os conservadores, o que mais eles querem da gente, é que a gente perca a esperança. Então, ter esperança já é revolucionário. Porque a vontade deles é que a gente volte para casa e fique escondido. E eu acho que isso é o que a gente não pode fazer. Então, assim, é possível, né?
Eu acho que uma mulher negra sempre vai acreditar que é possível, né? O movimento das mulheres sempre acreditou que é possível. O movimento negro sempre acreditou que é possível. A nossa ancestralidade diz que é possível. E acho que é por isso que a gente segue em frente. Obrigada, gente. Então, gente, mais uma vez agradecer a Macaé, obrigado demais. Agradecer o Purim, o Saulo, a Dona Fátima, que estão recebendo a gente aqui novamente. Daqui a 2 semanas tem outro texto à esquerda, a gente daqui a pouco ainda vai fechar com o convidado para depois divulgar. E nós vamos fazer um sorteio de uma camisa. Primeiro, presentear a nossa convidada com a camisa dela. A do Lula, você já tem, né, Macaé? A do Lula, aí nós fizemos agora uma diferente. E passou uma lista pegando os dados aí do pessoal. E a gente fez aqui, tem a numeração, nós fizemos os papeizinhos com os números de cada um que se inscreveu para o sorteio. E eu vou pedir a Macaé.